Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita. Nós estamos compartilhando o capítulo 11. Começamos esse capítulo, né, com o objetivo de trazer conhecimento sobre a forma universal de Deus, né? Então, muitas vezes a gente não conhece a forma universal de Deus, e essa forma ela se transmite através da leitura da Bhagavad Gita, né? E também através do ouvir a Bhagavad Gita. Muito embora a gente não entenda tudo, eu também não entendo tudo, mas a gente se esforça nesse ouvir. Ouvir para transcender os sentidos, a matéria, e essa ignorância que nós vivemos sem conhecimento transcendental, conhecimento sobre Deus, sobre a transcendência. E a Bhagavad Gita, ela é um caminho, muito embora seja um caminho assim, um pouco diferenciado dos caminhos que nós estamos acostumados a ouvir, a entender, a estudar, ou até mesmo pesquisar sobre, né? E eu sempre costumo repetir aqui, não se importem, porque vocês não entendem. O importante é ouvir. Ouvir e dizer, poxa vida, como é muito importante ouvir sobre a forma universal de Deus. Por quê? Porque Deus tem forma. Deus é uma pessoa na filosofia védica e essa forma ela tem, e essa pessoa ela tem as formas universais. E eu, por falta de conhecimento, por falta de atitude, de buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, dessa autorrealização como alma, né? Porque eu sou uma alma e um corpo e eu preciso saber sobre esse conhecimento, acerca desse conhecimento absoluto. Por quê? Porque esse conhecimento também, ele traz essa informação para mim também. Porque se eu faço parte do Supremo, se eu faço parte do todo, o Supremo Criador, Deus, Krishna, o todo atraente, criou a minha alma, então eu devo, se eu quiser, claro, né, porque Deus nos dá livre-arbítrio, né, para que a gente faça aquilo que a gente quer fazer, quando a gente quiser fazer. Muito embora um dia todas as almas condicionadas irão fazer a mesma coisa, irão ter a mesma atitude, que é a atitude da autorrealização, eu me entender como alma e não como corpo, e estudar sobre esse caminho da alma e buscar essa compreensão acerca de quem me criou, porque, como diz o meu mestre, né, ele diz, se você ama Deus, você precisa conhecer sobre Deus, você precisa saber sobre Deus, e esse conhecimento acerca de Deus é o estudo da Bhagavad Gita e é o estudo das escrituras sagradas, é os estudos védicos da filosofia védica, que é a filosofia mais antiga do planeta Terra. E fala da construção do paraíso, aliás, da construção do mundo material, a construção da Terra, né? Como Deus criou tudo, como se foi feito a energia Brahman, a energia que cria a energia material, e Deus tem essas opulências. Nós estudamos no capítulo 10 as opulências, e nós estamos aqui no capítulo 11 estudando sobre a forma universal. Então vamos ouvir com amor, sem preconceito, sem especulação mental, se isso é verdade, se isso é mentira. Claro que a gente tem que dizer assim, não, eu estou ouvindo, eu tenho que saber se isso realmente é algo verídico. Sim, é algo verídico, porque é um conhecimento passado através da sucessão discipular, que iniciou com o próprio Deus, passando por várias outras etapas, até chegar à etapa atual, que é essa etapa da leitura da Bhagavad Gita, através de Srila Prabhupada, que é essa alma autorrealizada, que veio ao mundo material e deixou aqui no Ocidente várias obras para que a gente possa estudar. Só que a gente não quer estudar, a gente quer só passear, se divertir, olhar para a matéria, achar que eu sou o meu corpo, eu sou as coisas que eu tenho, e aí é onde está o grande erro da história da alma. Ela, a alma, não se elevar neste momento e buscar essa compreensão, principalmente nesse momento atual que nós estamos passando, que é uma era muito complicada, é uma civilização muito complicada também,
é algo que está aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos, está aí todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E com a Bhagavad Gita, a gente vai compreender que a gente precisa se olhar e se ver como alma, num corpo, claro, se quiser, lembrem-se, tudo depende do livre-arbítrio. Deus, ele está aí. Se você quiser, você faz. Se você também não quiser, você não faz. Mas você vai estar atrasando seu processo de evolução. Você não quer fazer agora, eu não quero saber disso, não. Tudo bem. Você um dia vai ter que saber, porque esse é o caminho para todos. Esse é o caminho da autorrealização, que é o caminho da alma. Então, custe o tempo que passar, você vai ter que fazer um dia. A sua alma vai ter que passar por esse processo. Então, quando a gente tem um pequeno conhecimento, a gente já está nesse caminho. A cada um é dado segundo o seu conhecimento daquilo que você entende. Então, a sua consciência ela vai se expandindo e ela vai aumentando de conhecimento, porque eu tenho consciência de hoje que eu estou fazendo esta atividade, compartilhando a Bhagavad Gita, independente se me escutam ou se não me escutam, eu estou fazendo para a minha autorrealização, para a minha alma. E aí, compartilhando aqui nas redes sociais, que é uma forma que a gente tem, que eu tenho, uma forma bondosa, que ainda não é a bondade de Deus, que a bondade de Deus é infinita, mas é uma forma bondosa de compartilhar conhecimento, compartilhar conhecimento através da Bhagavad Gita, independente de que se a gente sabe, a gente entende tudo ou não entende nada, mas como é que eu vou ficar escutando alguma coisa que eu não entendo? Aí você pode vir me perguntar. Você pode dizer, olha, eu escutei tal vídeo, tal áudio, vídeo da Bhagavad Gita, do capítulo tal, do verso tal, e eu não entendi, eu estou com essa pergunta para fazer, se eu puder ele responder, eu lhe respondo, senão eu vou buscar através de outros conhecimentos, que eu tenho mestres, professores, e eles vão me ajudar para que eu possa te ajudar. Mas se você não fala nada, eu não posso ajudar a quem não se expressa. Deus deu a fala para a gente se expressar e a gente usa essa fala como a gente acha que deve. Então, se eu tenho dúvidas sobre a Bhagavad Gita, eu vou buscar tirar essa dúvida, porque quando eu tenho dúvidas de alguma coisa, eu vou e busco esse momento de pesquisar, de estudar, de ler e de pesquisar aos seres que sabem mais, né? Isso é um processo de autoconhecimento, é um processo de você buscar. Jesus diz, bata na porta que a porta se abre. Então você tem que bater na porta. Se você não bater na porta, essa porta nunca vai abrir. Aí você vai ficar do jeito que você está, vivendo o que você está vivendo, fazendo o que você está fazendo. Então hoje nós vamos ao verso 3 da Bhagavad Gita, como ela é, escrita por Srila Prabhupada, compilada, quer dizer, organizada por Srila Prabhupada, a forma universal de Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timiranda Salakaya Kakshu Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Om. Então, esse verso, Shri Guru Pranama, né, é um verso, é um mantra que ele dá essa possibilidade da gente se comunicar com Deus pedindo autorização. Om Agyana Timirandasya Yana Janana Salakaya Kakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Então é importante falar o mantra certo para abrir esse portal de luz de comunicação e de compartilhamento bondoso e oferecer esse trabalho devocional a Deus para que eu agrade Deus e que Deus fique satisfeito com esse trabalho. Verso 3. Ó maior de todas as personalidades, ó forma suprema, embora estejas diante de mim em tua posição verdadeira, como tu mesmo te descreveste, desejo ver como entraste nesta manifestação cósmica, quero ver essa tua forma. Então, Arjuna não está satisfeito de Deus ter dito que ele vai mostrar apenas algumas formas e vai falar apenas de algumas opulências. O Arjuna, ele é curioso, assim como nós somos curiosos, como eu sou curiosa acerca do conhecimento transcendental. E aí, eu quero saber, eu quero que Deus me diga, eu quero que Deus me fale essas formas universais, né?
Muito embora não seja necessário, porque se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver muitas formas de Deus materiais, de criações de Deus na matéria, na natureza, e a própria criação que está na frente de vocês, que sou eu. Eu sou uma alma e um corpo, então minha alma foi criada por Deus e meu corpo foi criado por Deus, né? E aí eu venho aqui na Terra para aprender sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre transcendência. Então, Ajna, ele pede para ver essa forma a Deus. Deus, Krishna, por favor, me mostre essa forma. Então, Prabhupada diz, o Senhor disse que, como ele entrou no universo material, através de sua representação pessoal, a manifestação cósmica tornou-se possível e continua existindo. Então, Deus veio aqui e entrou aqui e criou o planeta Terra e outros planetas, mas vamos deixar aqui só o planeta Terra para não confundir mais. E aí ele quer dizer, poxa vida, como o Senhor criou tudo isso, por favor, me mostre, me convença que tu és Deus. Tu és Deus. Então, nós, às vezes, sabemos muito pouco e muito perifericamente acerca de Deus. Nós precisamos mergulhar nesse universo, né? E Arjuna, que nos representou na batalha de Kurukshetra, ele pediu, me mostre, eu quero realmente vê-lo sobre tua forma universal para observar como Deus age dentro do universo. Então, romper essa dúvida, romper essa curiosidade, né? E embora eu esteja alheio a este fato, eu preciso ver. Então, Arjuna dirigiu-se a Deus, a Krishna, e expressou essa vontade de ver a suprema personalidade de Deus, né? Por quê? Porque Deus está presente dentro de nós, está presente dentro de todo ser humano, de toda a criação, com sua porção de criação, e dentro de nós como Mahavishnu, a grande alma na pequena alma, né? Então, Deus está presente dentro de nós, então nós já somos um exemplo da criação de Deus, né? Então, aqui precisamos compreender também que Ajna queria ver essa forma universal, né? E aí se convencer. Então, quando Deus mostrou essa forma universal, Ajna, mais na frente ele vai expressar medo. Por quê? Porque Deus mostrou tanto o lado dele bonzinho, né? Como o lado dele também, que tem um lado repressor, tem um lado que vai, com sua forma, mostrar para cada um de nós que nós precisamos também ser repreendidos com os nossos erros, né? E Deus não tem só esse lado bondosozinho, ele tem um lado de pai que repreende, que fala, que mostra, que diz, ó, tu tá errado, estás fazendo coisa errada, acorda para a vida, né? Então, nesse processo, né, a gente podia, nós podemos entender que nós como almas, né, como Ajna também era uma alma nesse processo, precisamos ver Deus e estar disposto a entender Deus e estudar sobre Deus, porque Deus ele tem sua forma universal, e aí, aqui na Bhagavad Gita, vai confirmar, verso através de verso, esse processo da forma universal. Verso 4. Se achas que sou capaz de contemplar a tua forma cósmica, ó meu Senhor, ó Mestre de todo poder místico, mostra-me, por favor, esse ilimitado e universal. Então, novamente, Ajna diz, por favor, Deus, mostre-me o seu poder universal, a sua onipotência universal, o seu poder místico, que cria tudo e cria todos aqui, cria todos os planetas, cria todas as galáxias, todas as estrelas, o Sol, a Lua, a Terra, o mar. Se eu for ficar aqui falando que Deus criou, eu não vou terminar nunca de falar, porque é ilimitado, né? Então, ele pede para ver a forma cósmica de Deus, né? Nesse processo aqui da Bhagavad Gita, né? E aí ele vai mostrar esse poder ilimitado e místico do seu eu universal. Prabhupada fala aqui, afirma-se que através dos sentidos materiais ninguém pode ver, ouvir, compreender ou perceber o Senhor Supremo. Então, nossos sentidos materiais são limitados para esta compreensão. Só com o poder transcendental que vai além dos sentidos materiais, nós poderemos compreender Deus, né? Então, Prabhupada continua. Deus pode revelar-se para cada pessoa, né? Cada entidade viva é apenas uma centelha espiritual, em razão do que não lhe é possível ver nem compreender o Senhor Supremo. Por quê? Porque a gente precisa de muito mais que isso. Primeiro, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de transcendência, a gente precisa
sair desses modos grosseiros da matéria, ignorância, paixão e bondade, que ainda é uma paixão, uma bondade material, e transcender tudo isso. E como é que se faz todo esse processo? Como é que Prabhupada explica aqui no significado deste verso 4, né? Ele diz o seguinte: nossas limitações, né, como entidades vivas que nós somos, alma em corpos terrenos, precisamos entender este processo, desculpem, da posição de Deus, né? E para que a gente possa compreender essa posição, nós precisamos entender o infinito ilimitado, que é aí onde nasce o problema, porque nós não compreendemos nem a matéria direito, imagina o infinito ilimitado. Por falta de conhecimento transcendental, por falta de sabedoria, por falta de inteligência, né? E assim, se o infinito se revela, é possível compreender, então, a natureza do infinito pela graça do próprio infinito, que é Deus. Deus vai se revelar infinitamente, vai mostrar suas infinitas obras, e para isso a gente vai ter que ter infinita sabedoria para compreender, né? A palavra Yogesvara também é muito significativa, porque o Senhor tem poder inconcebível. É claro que Deus tem poder inconcebível. Se Ele quiser, pode se revelar por sua graça, embora seja ilimitada. Então Deus diz: eu vou mostrar, mas eu vou mostrar apenas uma parte para vocês. Porque se eu for mostrar tudo, é ilimitado. Os dias vão ser ilimitados, vai ser para sempre que eu vou ficar mostrando, né? E aqui a Juna, com sua curiosidade, pediu para ver e Deus está falando: vou mostrar. Porém, você vai ter que entender. Você vai ter que sair dessa sua ignorância material e vai ter que entender essa forma transcendental que transcende os sentidos, transcende tudo de material, para você entender. Então, o que é que quer dizer aqui? Que se a gente sair desse condicionamento material e só olhar para as coisas que a gente vê e só entender as coisas que a gente toca e a gente só acreditar naquilo que os olhos materiais nos mostram, é impossível entender Deus. É isso aí, entendeu? Então, assim, a graça inconcebível de Deus é Krishna, o todo atraente, que mostra sua forma e se revela, mas a quem se rende a ele. Deus jamais vai se revelar a você ou a mim ou a qualquer outra alma em corpos condicionados se você não se rende. A palavra é rendição. E para se render a Deus, a gente tem que transcender os modos materiais e os sentidos materiais, porque senão a gente não vai compreender, porque é um processo transcendental, um processo não material, é um processo transcendental, é um processo que transcende a matéria. Então ele diz: Krishna, Deus, não é obrigado a se revelar a quem não se rende a ele, em plena consciência de Deus, e não se ocupa em seu serviço devocional. Então, quem não serve a Deus e quem não quer entender Deus ou estudar sobre Deus, Deus jamais vai se revelar. Nós vamos ficar entendendo perifericamente, todo mundo, inclusive eu, né? E aí, logo, não é possível que as pessoas que dependam da força de suas especulações mentais, da mente, entendam e vejam Deus. Então, a gente ficar especulando: meu Deus, isso é verdade? Mas que história mais é essa? Não, eu acho que não é isso não. Não porque fulano disse isso, não porque aquela escritura disse aquilo, não porque isso na Bíblia não tem isso, porque eu estou falando da Bhagavad Gita, não é da Bíblia. Eu estou falando do Guia para a Alma, dentro da filosofia védica da Índia, a filosofia mais antiga que existe. Então, só daí já dá a diferença básica. E se você não busca esse entendimento, você não vai entender jamais. Você vai ficar na periferia, achando que Deus são apenas coisas materiais e o que eu vejo, eu olho aqui ao redor, tudo que está aqui ao meu redor, foi Deus que me deu, e Deus fica nesse ponto limitado e periférico. E Deus não é isso. Deus é muito, 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 muito mais profundo, muito, 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 muito mais inteligência, muito, muito mais sabedoria. E a gente aqui, as almas condicionadas, a gente não quer estudar, a gente quer boa vida. E boa vida não há nesse planeta Terra. Entendeu? Porque aqui é um planeta de doenças, pobrezas e conflitos e expiações, como já diz a doutrina espírita. É uma escola
E para a gente sair dessa escola, a gente precisa estudar, a gente precisa passar de ano e transcender os sentidos materiais e buscar a nossa libertação deste samsara, ciclo de nascimentos e mortes, repetidamente, onde nós, almas, nascemos e morremos repetidas vezes neste samsara, nesta roda que o budismo também explica. Então, eu tentei o máximo clarear aqui para vocês, porque é um assunto complexo, é um assunto que a gente precisa realmente entender e abrir os ouvidos da espiritualidade e abrir o coração para a transcendência desse movimento, de sair desse condicionamento, de olhar apenas para as coisas que a gente vê. Eu estou aqui olhando para essa câmera, então eu acredito apenas nessa câmera. Isso é muito limitado, isso é limitado e isso é modo da ignorância. Então, para a gente entender Deus, a gente tem que ir para o modo da bondade, que é o modo do estudo transcendental. Então, eu termino hoje aqui, foi o verso 3 e 4 do capítulo 10, a forma universal de Deus, e vamos seguindo com Deus para entender sua forma. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão.